Olá, boa tarde. Estamos fazendo aqui uma proposta sobre o mercado de escravos. Todos nós sabemos sobre a escravidão. Nós sabemos que a escravidão ela já existia muito antes do europeu chegar na África, mas era uma forma diferenciada. Quando esse europeu chega na África, essa escravidão vai tomar um vulto cada vez maior. As próprias tribos que já faziam escravidão, entre eles, agora passam a escravizar-se uns aos outros em busca de riquezas, em busca de algo que lhes favorecesse, como cachaça, como açúcar, como tecidos, armas de fogo, e até para que ouro, marfim, para que eles possam enriquecer e se tornar tribos mais ricas do que as outras. Isso quem sofria mais era a própria África, que teriam tribos praticamente vazias, terrenos vagos. Agora, quando esse europeu chega na América, o bate-papo agora muda. Quando esse europeu traz essa quantidade maciça de escravos, vemos aqui no cenário a proposta. O que ele lucra com isso? A ideia do ouro. O ouro era a principal moeda de troca entre os europeus, né? Portugueses, espanhóis e principalmente os colonos aqui. Outro detalhe que nós temos no cenário é que a proposta é o Cais do Valongo. O Cais do Valongo fica no Rio de Janeiro. Ele fica no Porto do Rio, um dos portos centrais do Rio, dos portos do Rio. E era um local de entrada da maior parte de escravos que chegavam no Brasil, era pelo Rio de Janeiro. Porque nesta época que estamos trabalhando, e aqui temos até uma bandeira para simbolizar, é o período do Império. Então estamos ao longo do século XIX no Rio de Janeiro, em que a cidade do Rio de Janeiro ela era focada sendo a capital desse império, só que também porta de entrada do escravo vindo de várias regiões da África, principalmente para abastecer lavoura de café, a vida útil dentro da cidade. Temos escravos fazendo de tudo. Temos escravos trabalhando dentro das casas, trabalhando como quituteiro, como escravo de ganho, como escravo tigre, pessoas fazendo os mais simples serviços como sapateiro, boticário, ajudante de médico, ou seja, ser escravo nessa época teria praticamente quase qualquer ofício era possível para o escravo. E um escravo que já sabia um ofício, ele era muito mais caro. E aqui nós temos a ideia de um grande leilão. Como era feito um leilão? A chegada de um navio negreiro. Esse navio negreiro, observamos aqui os seus tripulantes, e aí você observa até o tom de pele deles, ou seja, são pessoas oriundas de terrenos asiáticos ou africanos. E esses mercadores, aqui está representado o seu capitão, né? Ele lucra vendendo esses escravos, e já está os escravos saindo do navio, já indo para o leilão, e já está vindo lucro subindo de retorno financeiro por esse grupo de escravos trazidos. Uma outra questão é que este responsável está fazendo a ideia de como se fosse uma pequena alfândega. Então, essa alfândega, em que é contabilizado o número de escravos, é visto quais as suas características, os seus nomes, e que nomes eram dados praticamente pelo próprio capitão, era escolhido aleatoriamente, e é feito o leilão. As pessoas dando seus lances, e o leiloeiro mostrando, né? Esse é o escravo fulano, 30 anos, ótimo para trabalhos braçais, ótimo para ser um agricultor, ótimo para trabalhar na lavoura. E você observa que não é só apenas homens adultos. Nós temos crianças, nós temos mulheres, nós temos, né, diversas idades e pessoas diferentes. Vemos aqui alguns ainda com roupas das suas tribos, ou seja, tribos diversas sendo obrigados a trabalhar como cativo em locais distantes da sua casa. Não é dado faculdade para esse escravo de não querer ser escravo. E um dos problemas das mazelas da escravidão é a ideia da separação. Vemos aqui crianças sendo separadas dos seus pais, cônjuges separados, pais dos filhos. Vemos também a proposta de que crianças de colo também sendo focadas como escravidão, ou seja, um futuro escravo. Dentro desse grupo de escravos, além de agricultores, lavradores, trabalhadores braçais, a ideia de um reprodutor. Então era escolhido um escravo, um homem bem forte, para ser o reprodutor. Aqui, o Cais do Valongo, então, era o centro principal de chegada de escravos. Aqui a ideia de um anúncio de leilão, nós temos aqui um anúncio de leilão, e algumas informações. Porque, principalmente, não era o Cais do Valongo o início do projeto, era a chegada no cais, o chamado Paço Imperial.
né, na ideia do cais do peixe. Só que foi transportado para o Valongo porque a porta de entrada do Rio de Janeiro era a região do cais do Porto. E se ali chegava qualquer navio de outras regiões, é quase que impossível dar a má fama de só ter chegando negros e negros e negros e negros e negros vindos de vários lugares no centro da cidade. Então vamos transferir a chegada desses africanos para um porto anexo, como se fosse um porto de menor expressão, que seria esse cais do Valongo, né? Do Valongo, né? Ou seja, um grande terreno cheio de armazéns, em que cada armazém você quantificava 100, 200 escravos à espera de um comprador. Estou tradificado aqui como se fosse um vendedor de escravos, né? Um mercador, em que lucrava absurdamente com a venda de seres humanos. A ideia do diorama Playmobil não é mostrar nem enaltecer a escravidão, mas sim retratar um período da história do Rio de Janeiro em que tem que ser lembrado, tem que ser guardado com carinho para que nunca mais seja reestruturado a escravidão. Então a proposta é essa, Playmobil educa. Esse cenário foi composto com muitas peças, um trabalho árduo, mas que seja criança, seja adolescente, seja adulto, tenha a chance de poder ter um novo olhar. Uma coisa é falar sobre a escravidão, outra coisa é você poder ver um cenário já pronto, em que você pode se colocar no lugar de cada boneco, seja desta mãe, seja deste homem, ou seja daquele comprador de escravos que pensava estar lucrando com a desgraça humana ali.